coletivo realizado ontem à tarde no Estádio do Café não foi suficiente para definir o time do Londrina que enfrenta a Ponte Preta. O zagueiro Márcio Alcântara, gripado, não treinou. Na lateral direita, Jackson, que seria o substituto de Binho expulso em Campinas, se contundiu no treino e é dúvida. A principal novidade será o zagueiro Vanderlei, que retorna depois de cumprir suspensão automática. Uma vitória simples contra a Ponte Preta classifica matematicamente o Londrina para a próxima fase do campeonato. E para vencer a Ponte neste domingo no Estádio do Café, o técnico José Carlos Serrão promete um time bastante ofensivo. Serrão escala 3 centroavantes para furar o possível retranca da Ponte: Edilson Tilico, Alaor e Aguinaldo. O Tubarão precisa vencer a Macaca para não depender do Curitiba, que fará 2 jogos contra o time campineiro. Mesmo classificado para a próxima fase da Série B do Brasileiro, o Londrina resolveu mudar de técnico. Serrão se desentendeu com o presidente do clube e foi mandado embora. O técnico Carlos Gainetti Filho chega para dirigir o Londrina pela 3ª vez. Só que agora, Gainetti tem um desafio: levar o Londrina para a 1ª divisão do futebol brasileiro. Esse grupo de jogadores são profissionais conscientes, já mostraram isso tendo inúmeros problemas que tiveram durante todo o ano e sempre conseguiram chegar ao objetivo traçado. Conseguiram a classificação para outra fase e nós agora vamos com o firme propósito de buscar galgar mais acima. Você conhece a maioria dos jogadores, facilita para você? É claro, porque na grande maioria todos já trabalharam conosco e isso facilita sobremaneira, mesmo sabendo que antes do início dessa 2ª fase a gente possa perder algum deles para aliviar ainda mais a situação. Depois das formalidades da apresentação, Gainetti já começou a trabalhar. Colocou o uniforme de treino e foi para o campo, onde orientou um coletivo. Apesar de conhecer a maioria dos jogadores, Gainetti quis saber como está a condição física e técnica de cada um. O Londrina aguarda a rodada do fim de semana para conhecer os adversários da próxima fase. Costuma-se dizer que no futebol um bom time começa com um bom goleiro e que vitórias também se conseguem nos bastidores. Em se tratando de goleiro, tudo bem, mas quando o assunto vira bastidores, o Londrina se complica. Mesmo antes da bola rolar na 2ª fase do Campeonato Brasileiro da Série B, nos bastidores, o Londrina já começou a perder. A CBF acabou vetando a utilização do estádio Vitorino Gonçalves Dias para o jogo deste domingo. Londrina e Mojimirim está confirmado para as 16 horas no Estádio do Café. A diretoria diz que o torcedor será o maior prejudicado e mais, que a Federação Paranaense não defendeu os interesses do seu filiado. Existia a intenção da diretoria do Londrina de levar o jogo para o estádio Vitorino Gonçalves Dias por motivo de facilidade ao torcedor. Lá no VGD nós temos geral, aqui nós não temos geral. Quer dizer, tudo para facilitar, inclusive, o torcedor e tentar obter uma maior renda. E foi mais um problema da Federação Paranaense de não ter enviado o relatório da situação do VGD, porque nós já, inclusive, disputamos o Campeonato Brasileiro lá no VGD. Inclusive me lembro bem de uma partida contra a Ponte Preta que nós perdemos 2-1 para eles. Bastidores à parte, no campo de jogo, Gainetti, mesmo com os desfalques dos zagueiros Márcio Alcântara e Vanderlei suspensos, e além de Alaor, que fica de fora por causa do cartão amarelo, o time que enfrenta o Mojimirim já está definido. A zaga será formada por Amarildo e Giuliano. O ataque terá Joilton, Aguinaldo e Edilson Tilico. A principal novidade será o retorno do lateral Binho, que não enfrentou a Ponte Preta. O que muda em relação ao técnico? Saiu o Serrão, entrou o Gainetti. Muda, na minha função muda que eu não, pela minha parte eu não vou ser tão ofensivo, né? Primeiro eu vou ficar bem firme na marcação, aí conforme eu vou sentindo eu vou descer mais na boa, o Jacomim vai ter mais liberdade. Então muda nisso, porque com o professor Serrão eu tinha total liberdade para descer. E com o professor Gainetti eu vou ficar mais na marcação de início, aí sentindo o jogo, as possibilidades de descer, vou descer na boa. Ou mesmo com tantos problemas, o time está praticamente pronto. Se não existir nenhum imprevisto, nós poderemos colocar em campo a equipe que trabalhou durante todo o coletivo na tarde de hoje. O empate conseguido na capital contra o Atlético foi bem recebido por todos no Londrina. Gainetti espera que o grupo repita pelo menos o espírito de luta mostrado contra o rubro-negro.
É o que nós esperamos, porque se nós não conseguimos manter aquele espírito, aquela determinação, aí as coisas se complicam como aconteceu contra o Mojimirim. Então nós temos que ter nesses jogos que seguem aquela mesma determinação, aquele mesmo espírito de luta, porque só assim nós vamos continuar lutando pela vaga. Com uma derrota, um empate e apenas um ponto ganho na classificação, o Londrina ainda sonha com uma das vagas para a próxima fase do campeonato. Mas para isso, terá que somar o maior número de pontos já a partir deste domingo contra o Novo Horizontino. Mas o técnico Carlos Gainetti tem problemas para escalar o time. Na defesa, 3 mudanças. No gol, apesar da boa atuação de Zé Humberto em Curitiba, Júlio César, que cumpriu suspensão automática, tem retorno garantido. Márcio Alcântara contundido e Juliano, com 3 cartões amarelos, serão desfalques certos. Amarildo e Vanderlei formarão a zaga ao lado de Binho, com Gainetti mantendo o esquema 3-5-2. A princípio, a única dúvida está no ataque. Quem será o substituto de Aguinaldo, que recebeu o 3º cartão amarelo? César e Edilson Tilico brigam pela posição, com Celso Reis correndo por fora. O único garantido no ataque, por enquanto, é o artilheiro Alaor. Júlio, na sua opinião, daqui para frente, qual que é a matemática para conseguir a classificação? É ganhar, né? Tem que só ganhar. Daqui para frente, esses jogos que nós temos são decisivos. A matemática é ganhar, nós fazemos a nossa parte e torcer por um tropeço do Atlético. Apesar do Zé Humberto ter ido muito bem em Curitiba, a Gainetti já anunciou a sua volta, e daí? É tranquilo, né? Como sempre, vou procurar fazer aquilo que eu venho fazendo. Tô dando tranquilidade, procurando manter uma regularidade desde o campeonato até agora, para que nós possamos, todos nós unidos, procuramos o nosso objetivo, que é conseguir a nossa classificação. Sem nenhum amistoso marcado para o final de semana, os jogadores do Londrina Esporte Clube seguem treinando. Ontem aconteceu um puxado treino físico comandado pelo professor José Carlos Venturini. A princípio, o único amistoso confirmado é aquele contra o 15 de Piracicaba no início de dezembro, na inauguração dos novos refletores do VGD. Enquanto os jogadores treinam nos bastidores, o assunto é sucessão presidencial no clube. Por enquanto, o único candidato declarado é Marcelo Caldarelli. Ele reuniu a imprensa para divulgar alguns nomes que comporão sua chapa: Rodolfo Diel, comerciante, o desportista Odair Oriani e o ex-prefeito de Sertanópolis, Edson Pedro, que será um dos homens fortes da diretoria de Caldarelli. O Marcelo Caldarelli está querendo governar Londrina, cuidar de Londrina com os pés no chão. E nós acreditamos nesse tipo de trabalho. Vai envolver vários empresários de Londrina e região e, naturalmente, através desse trabalho, vai se fazer uma corrente e cada um vai colaborar com pouco e se tornando bastante no total. E você vê que nós temos aí pessoas, empresários da cidade, pessoas que têm comércio, pessoas que têm os seus nomes a zelar, e nós não queremos hoje prejudicar ninguém. Nós queremos fazer um trabalho que o Londrina seja um time forte e reconquiste a credibilidade no cenário brasileiro. Marcelo Caldarelli disputa as eleições no Londrina Esporte Clube pela 3ª vez. Pecuarista e empresário no ramo alimentício, apesar de ser o atual vice-presidente do clube, representa a oposição neste pleito. O outro candidato é Carlos Alberto Garcia, que tem o apoio declarado da atual diretoria. Além de vereador, é também vendedor de consórcio de carros, mas é na Câmara de Vereadores que ele passa a maior parte do tempo atendendo pessoas carentes e discutindo projetos. Faltando poucos dias para as eleições no Londrina Esporte Clube, o clima entre os dois candidatos já começa a esquentar. Que ele foi eleito vereador apoiado pelo presidente Irã, pelo Pagani, pelo Maringá, e nós já esperamos isso, é a continuidade desse trabalho aí, escondido, às escuras do povo paranaense que está aí, que não mostra a dívida do Londrina, que hoje, com muito sacrifício, nós conseguimos descobrir, desvendar a dívida do Londrina, que passa de 2 milhões de reais. Estou muito confiante, entendo que a minha capacidade hoje na cidade é o melhor nome possível, e por isso que eu estou pedindo o voto para os associados, que fatalmente irão me dar essa credibilidade. Marcelo Caldarelli ou Carlos Alberto Garcia? Por enquanto não há um favorito, mas uma coisa é certa: o próximo presidente do Londrina eleito a se sentar nesta cadeira a partir do próximo mês de janeiro será, sem dúvida nenhuma, um ex-jogador de futebol. Marcelo Caldarelli deu os primeiros passos no futebol jogando no time júnior do próprio Londrina.
Já como profissional, jogou em clubes do futebol italiano e suíço, mas sem nunca ter conseguido sucesso como atleta. Como jogador de futebol, Carlos Alberto Garcia dispensa apresentações. Afinal, ainda está na memória do torcedor londrinense o gol que deu o título paranaense ao Tubarão em 1981. Eu tenho consciência e convicção que eu tenho credibilidade, tenho autoconfiança, tenho apoio da cidade inteira e vocês vão ver isso posteriormente. Tenho estrutura a nível nacional para ir no Corinthians, para ir no Vasco da Gama, já joguei lá. Então a única coisa que eu quero deixar bem claro é que eu quero fazer uma projeção orçamentária no clube. Aquilo que eu vou arrecadar é aquilo que eu vou gastar. E todo mundo sabe que o Carlos Alberto não tem tempo de ser um presidente atuante, porque ele é um vendedor de consórcio e também vereador em Londrina. Então o tempo dele é tomado, entendeu? Não é como eu tenho já mais tempo, né? E ele fala também que ele foi jogador, eu também fui. Não fui um grande jogador como ele, mas fui um jogador que também conheço desta área.